O jovem está sempre aberto para o novo, gosta de encarar desafios e não tem medo de batalhar por aquilo em que acredita. Participar e compartilhar são as palavras-chave desta geração. E o mundo ganha muito com isso. Ideias inovadoras não são mais privilégios de importantes centros de pesquisa. Ao contrário, pipocam também nas cabeças de meninas e meninos que, desde cedo, começam a estudar por projetos, trabalhar em equipe, desenvolver protótipos e pensar nos problemas de suas realidades locais. Começa agora Jovens Transformadores, podcast da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, mentes criativas, soluções inovadoras. Apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e do CNPq. Bem-vindas e bem-vindos, ouvintes dos podcasts Febrace Inspiradores. Eu sou a Aurea Lopes e hoje trago para vocês uma entrevista fascinante. É mesmo, acreditem. Com o jovem Igor Requenha Romano, de Porto Velho, Rondônia. Pesquisador, inventor, cientista e empreendedor nato, aos 24 anos, o Igor já tem uma história de conquistas e realizações para ninguém botar defeito. Ao longo de muitos projetos e tecendo uma rede de colaboradores preciosa, o Igor desenvolveu soluções práticas para problemas reais da sua comunidade, ajudando muita gente, em especial populações ribeirinhas e instituições de ensino públicas lá da sua região. E tudo começou com o zelador da escola onde ele estudou, o seu Gaudêncio, que hoje dá nome a um dos projetos do Instituto Mocam, criado pelo Igor para impulsionar o interesse pela ciência. Olha só, que vivências bacanas ele vai compartilhar com a gente. Oi, Igor, maior prazer ter você aqui com a gente. A alegria é minha, o prazer é meu. Ai, que bom. Então, vamos começar contando a história do começo, né? Ou seja, quem é o seu Gaudêncio? Seu Gaudêncio é um senhor muito sábio, uma pessoa que é inspiradora pela própria história de vida dele, as batalhas, tudo que ele conquistou. E na época, ele cuidava da manutenção da escola, né? E ele foi a primeira pessoa que acreditou no projeto que eu queria fazer. Ele mesmo falava, Igor, não entendo nada disso, mas eu acho que é importante. Você estava no ensino médio, é isso? Eu estava no primeiro ano do ensino médio e ele foi o pai do projeto, né? Foi ele quem apoiou e me ajudou esse início tão importante do primeiro projeto. Os professores não se interessaram muito Então, na época. não se interessaram. Na época, né, ninguém acreditava que o meu objetivo de projeto, que era um equipamento que tratasse água com energia solar, fosse possível. Então, nenhum dos professores conseguiram assim lidar com o fato de que um aluno do ensino médio queria fazer algo assim que de fato resolvesse o problema de alguém. Não, fui um pouquinho desacreditado, mas muito apoiado pelo seu Gaudêncio e depois por várias outras pessoas que até hoje continuam me ajudando e colaborando em todos os projetos que eu faço. De que forma o seu Gaudêncio te apoiou? O seu Gaudêncio me ajudou a colocar a mão na massa, né? Como? Ele tinha uma oficina de serralheria, né? Ele era serralheiro num tempo livre e eu precisava construir uma máquina. Então a gente precisava fazer uma estrutura metálica, fazer alguma parte mecânica, os eixos, né? E o seu Gaudêncio falou, faz o seguinte, você faz na sua casa de papelão e traz aqui para mim no outro dia que a gente vai fazendo de ferro. E foi assim que o projeto começou. De noite eu recortava papelão, fazia a maquete em casa. No outro dia eu ia lá com ele na oficina, a gente passava aquilo para uma estrutura metálica, né? Na época eu não sabia fazer desenho técnico, o seu Gaudêncio também não sabia interpretar os desenhos. E dessa forma a gente conseguiu se comunicar muito bem e o projeto ali foi nascendo. E nós fizemos muitos protótipos até realmente sair um protótipo que desse certo e que nós conseguíssemos realmente tratar a água de fato. Ah, mas então conta como é que você chegou lá. Foi pelas flores?
Então, Conta essa história das flores. a questão das flores é o seguinte: nós tínhamos uma máquina que tratava água, só que tinha um problema que eu não tinha pensado ainda, que era que normalmente as comunidades ribeirinhas indígenas não têm acesso à energia elétrica. E assim, para o protótipo dar certo, nós fizemos cerca de 46 protótipos até ter o final que realmente desse certo. Então, nessa altura do campeonato, o seu Gaudêncio já tinha me adotado, eu não saía da casa dele, estava nesse nível. E eu cheguei na minha mãe, precisando trabalhar. Minha mãe, ela era florista aos finais de semana. Falei, mãe, eu quero ir lhe ajudar, trabalhar com flores e tal. E a partir daquele trabalho, eu vi uma situação assim, bem, já que eu estou aqui, tendo que trabalhar para construir os meus protótipos, eu vou aproveitar e vou estudar essas flores. E eu comecei a mapear quais eram os modelos matemáticos dessas flores e os ângulos entre as pétalas e tentar padronizar a matemática das flores aqui da Amazônia. Incrível! Aí, a partir disso, a nossa solução foi: vamos dispor um sistema de placas solares baseado no funcionamento das pétalas das flores. E eu levei esse modelo matemático com os cálculos dos ângulos que eu queria, né? Que eu acreditava bem. Se existe esse padrão matemático nas flores aqui da região, pode ser que dê certo, né? Então eu busquei essa inspiração na natureza e levei para o seu Gaudêncio esse modelo matemático e nós fizemos uma disposição de placas solares imitando os ângulos e colocando refletores, né? Tentando imitar a disposição das pétalas. Isso fez com que nós conseguíssemos baratear o nosso sistema, ou seja, pela primeira vez a gente chegou ao nosso objetivo de ter a máquina funcionando com energia solar de uma forma um pouco mais barata. Então a gente tinha o equivalente ali a 3 placas solares produzindo como 4, ocupando o espaço de 2,5. Que legal. Então, pode ser que à primeira vista não é muito, mas para uma comunidade que fosse adquirir um equipamento a preço de custo, faria diferença, né? E finalizando esse projeto, né, a gente... Ele apelidou um apelido muito carinhoso de Cangaia, que é um nome nordestino. Cangaia é uma espécie de baú que vai no lombo dos animais de carga, né? E que de tudo guarda lá dentro. Então era Cangaia porque tudo que você imaginasse tinha dentro dessa máquina. Que legal, que legal. E você levou esse projeto para o mundo, né? Para feiras de ciências, você levou esse projeto para a Febrace, não foi? Fez um sucesso. O pessoal gostou, né? Gostou quanto? Eu acho que eu sou suspeito para falar, né? Mas foi o mais premiado, né? Foi. Na edição foi o projeto mais premiado. Eu levei um susto porque não estava esperando, né? Que fosse o mais premiado e que tivesse essa repercussão. Porque até então eu tinha muita coisa a aprender sobre metodologia, sobre projeto, né? Eu tinha feito uma máquina, mas não era um trabalho científico com embasamento, com muita teoria, não. Eu não tinha orientador, não entendia sobre metodologia. Mas você ganhou uma mãozinha aí, não foi? Na Febrace? Ganhei. Ganhei. Antes de nós irmos para a ISEF, né? A ISEF é a feira de engenharia que tem nos Estados Unidos, né? Isso, exatamente. Tá. Para mim foi uma surpresa, porque eu nem sabia muito da existência da ISEF, assim, não tinha essa ambição na época, né? A minha ambição era participar da Febrace, e, meu Deus, que legal, participei da Febrace. E já estava bom, estava contente por vencido. E me chamaram uma semana antes de ir para a ISEF: Igor, você não sabe nada de metodologia. Venha antes que nós vamos fazer um treinamento e tentar escrever o seu projeto. Porque nós tínhamos a máquina, né, pronta, os testes
os laudos prontos, mas não tínhamos o projeto escrito. E o Me E aí Chamaram foi a equipe da Febras que te chamou, né? foi a equipe da Febras, Super aí a entusiasmada professora... com o seu projeto. Isso, aí as professoras me ensinaram um pouquinho de metodologia e começamos a escrever com algumas referências, um pouco melhor esse material para poder apresentar na ISEF, né? Mas foi assim uma série de oportunidades que eu tive com a Febras, né? Tanto de visibilidade para o projeto, quanto de aprendizado também, né? O contato que eu tive com essas pessoas que são do meio me mostraram outras perspectivas de vida, eu diria. Porque até então eu não sabia, antes da Febras, antes das feiras de ciências, que eu poderia seguir uma carreira como um cientista, uma carreira de P&D, né? Até porque aqui na minha região não era incentivado uma coisa como essa, né? O Você chegou pessoal a falava ganhar assim, até bolsa de estudos, não é? ganhei bolsa. Foi muito bom o período que eu fui bolsista, inclusive, né? E depois comecei a trabalhar, né? Em Fui chamado empresas. para isso, para um grupo econômico de São Paulo, né, de indústrias químicas, e trabalhei por alguns anos com produto e desenvolvimento dentro dessas empresas, o que também foi uma experiência muito bacana, né? Conhecer esse lado da pesquisa científica que é totalmente aplicado e voltada para o mercado. Foi bem enriquecedor também. Sempre nessa área de ambiente, né, Igor? Eu não gosto de nenhum, eu sempre falo que eu não gosto de nenhum tipo de pesquisa que não tenha impacto social ou ambiental. Não, eu acredito que não vale muito a pena, sabe? Então eu gosto de pesquisar aquilo que realmente é um problema para as pessoas, aquilo que realmente impacta a vida de alguém. Pesquisar só para lançar um produto no mercado não me interessa. Agora, fazer uma pesquisa que eu vejo, caramba, isso aqui pode influenciar positivamente a vida de alguém, mesmo eu não estando presente, nossa, aí me encanta, aí me motiva. E a sua conexão com a sua realidade local também é muito forte, né, Igor? Conta aí do Instituto Mocan. O que é o Instituto Mocan? O Instituto Mocan é um sonho, né? Que agora nós tiramos do papel. É uma E o realidade já, objetivo né? agora é uma realidade. Foi um Exatamente. sonho. Foi um sonho, foi um instituto muito planejado, né? E o objetivo dele na nossa região é justamente fomentar a ciência e também poder atender algumas mazelas locais, né? Então, o mais importante que nós temos hoje no Instituto é nossa rede de colaboradores. Então, eu sempre falo, o nosso ambiente de trabalho é muito simples, mas a nossa rede de colaboradores é fantástica. Então, é tudo feito com um propósito assim, muito bacana, com muito carinho, sabe? Com uma energia muito positiva. Então, nós temos atividades de incentivo à ciência que nós aplicamos nas escolas. Escolhemos normalmente escolas da rede estadual ou municipal que estejam em zonas rurais, em zonas carentes, né? E também temos os projetos de tratamento de água nas escolas e de tratamento de água para as comunidades ribeirinhas que sofrem com algum tipo de doença de veiculação hídrica ou que já sofreram ou sofrem com algum caso de mortalidade infantil. Esses projetos são exatamente o quê? Então, nós temos 3 projetos. O primeiro projeto que o Instituto trabalha é o projeto A Ciência das Cores em Flores, que é um projeto de incentivo a meninas nas de ciências. novo, hein? As flores de Que novo. lindo. E a gente tenta, né, incentivar as crianças e principalmente as meninas na ciência. Então, ele é um projeto que eu, por exemplo, não aplico, não me considero no lugar de fala, né? Eu sempre peço para alguma professora da escola executar o projeto, para que as crianças elas vejam na professora uma certa empatia, uma inspiração, né? Para que role esse tipo de conexão. Então, o que acontece? A professora pede para essas crianças trazerem uma flor de casa, né? Uma flor qualquer que tenha no seu quintal, e as crianças levam. A partir daquilo, a gente faz no laboratório da escola, que normalmente é uma sala cedida ao Instituto Mocan, coisas bem simples. A gente faz um extrato com aquela flor para tirar o corante natural, né?
E a partir desse corante natural, a gente faz uma série de atividades pedagógicas, né? E na parte da ciência, a gente leva uma câmera de luz ultravioleta e ali a criança vê, por exemplo, que o corante natural dela, que era roxo, na luz ultravioleta fica laranja. Ou então que era amarelo, na luz ultravioleta ficou vermelho. E isso encanta, né? Isso Claro. encanta as nossas crianças. E o nosso objetivo principal aí é mostrar para essa criança que no cotidiano dela, naquela florzinha que estava no quintal da casa dela, existe muita ciência, né? Muito bacana. Então, é um projeto para incentivar, para fazer com que as crianças tenham o apoio e o incentivo a sempre questionar, né, a ciência que envolve as coisas, aonde tem ciência, onde não tem. Então é uma forma lúdica, né, através das cores, e nós explicamos também um paralelo da história da evolução da humanidade e o processo de criação e desenvolvimento de cores, tintas e pigmentos, né? E todo o processo envolvido na mudança de cor, qual que é a teoria por trás disso, o que acontece segundo a fisicoquímica. Então a gente dá uma breve introdução a uma iniciação científica. Nosso objetivo ali não é que a criança saia com um projeto pronto, não. É que a criança, ela pegue gosto pela ciência, ela mude o olhar, entendeu? Nossa, Saia que coisa curiosa, legal, que pelo menos, né? interessante. Exatamente. Bacana. E o outro projeto do Instituto? Aquele que é Outro saboroso. projeto é o projeto Gaudêncio, em homenagem ao seu Gaudêncio, Seu com Gaudêncio. certeza. Ele foi a primeira pessoa que me apoiou nos projetos de tratamento de água. E o que me encanta no seu Gaudêncio é porque ele não sabia o que era. Mas ele falava, Igor, isso é importante, continua. Que bacana. E nesse projeto nós vamos até a escola. Aqui a gente não tem, normalmente, rede de esgoto nem de água, né? Então a escola tem que ter um poço amazônico, um poço subterrâneo, né? Para fazer a captação de água. E a escola também tem que ter uma fossa séptica para o banheiro. Então, normalmente, essa água ela não está dentro dos padrões de qualidade para consumo humano. O que nós fazemos? Com o apoio de algumas instituições aqui de Rondônia, de alguns pesquisadores, do Semetron, Fiocruz, Embrapa, Universidade Particular, Universidade Federal, eu vou nessas escolas, faço coleta, né, de alguns pontos de água, da água do poço, da caixa d'água, dos bebedouros dessa escola, e aí a gente começa a fazer uma bateria de análises físico-químicas, segundo a legislação, né? E depois disso nós fazemos as análises microbiológicas e, se possível, as análises de metais pesados. Tendo todas essas análises em mão, nós dimensionamos um filtro, né? Aqui no Instituto Mocan, nós fazemos uma espécie de carvão ativado com a semente de açaí, que é um rejeito agroindustrial. Então nós vamos até as feiras da cidade, coletamos essa semente, trazemos para o Instituto, fazemos todo um tratamento químico, né? E nós instalamos na escola, após a caixa d'água, um filtro com sementes de açaí, com carvão ativado de sementes de açaí, e depois dessa instalação nós repetimos essa bateria de testes para conseguir laudar o funcionamento desse filtro. Então, por exemplo, nós temos agora o projeto piloto em uma escola que já está sendo aplicado, e nessa escola nós identificamos que a água está muito ácida para o consumo humano e que tem coliformes fecais, bactérias termotolerantes. Então nós aplicamos o filtro no local mais adequado para essa escola, para que essas crianças, esses professores tenham acesso a uma água para consumo humano conforme a legislação pede, né? Então esse é o projeto Gaudêncio. E esse filtro, Igor, ele é o mesmo do projeto Igarapé para as comunidades ribeirinhas? É o mesmo, só muda o dimensionamento, né? É o terceiro projeto do Instituto Mocan. É o terceiro projeto. O filtro do projeto Igarapé, ele é pequenininho, né? Porque a vazão de água que ele atende é para, no máximo, uma família. Para a escola, não. A gente tem escola com 200 alunos, 500 alunos. Então, a gente faz um filtro bem robusto e já coloca direto no sistema de água da escola, né? Ele não é um sistema aberto. E o filtro do projeto Igarapé,
projeto Igarapé é um projeto que eu tenho muito carinho por ele. O que ele é? Ele é um filtrinho que ele tem as extremidades feitas numa impressora 3D, né? E ali a pessoa ela pode rosquear uma garrafa com água do rio de um lado e do outro lado uma garrafa com água vazia. E em um sistema de ampulheta, né? Ela consegue fazer a água de uma garrafa passar para outra, e ali no meio nós temos o nosso carvãozinho ativo de açaí, que faz toda essa filtragem. E esses materiais que você usa para construir esse filtro também são feitos de açaí, não é isso? Não, a gente faz em impressora 3D e PVC. Ah, tá. Não, é que eu tinha entendido que ele era feito com açaí Não, que se não, transforma em o madeira, interior- se transforma em plástico, não é isso? Esse é um projeto Ah, era que outro nós projeto. temos. Nossa, é muito É outro projeto. que assim, eu tenho uma visão que é o seguinte: nós temos uma região rica em recursos, mas que não nenhum recurso, nenhuma matéria-prima tem valor agregado. Então, o meu objetivo, quanto pesquisador, é desenvolver tecnologias que possam agregar valor a essas matérias-primas, porque com essas tecnologias eu consigo impactar toda a economia da minha região, porque aí eu não tenho mais o produtor descartando a semente. Eu tenho ele destinando ou vendendo para uma fábrica que vai usar aquela semente para fazer um bioplástico. Então, é pensar nesse viés de como nós melhor aproveitamos o que está disponível aqui na nossa região, né? E nesse projeto Igarapé, nós fizemos parceria com o Instituto Federal. Ele imprime essas peças em 3D, entrega para o Instituto faz o carvão ativado e monta os filtros, né? E aí nós fazemos o mesmo processo das escolas. Nós aplicamos uma ficha em cada família sobre as 12 doenças que nós focamos de transmissão hídrica, né? E se tiver algum caso daquelas doenças na família nos últimos meses, nós doamos um filtro e a partir dali nós fazemos um acompanhamento da qualidade da água daquela família e também um acompanhamento da saúde. Então ele é um projeto bem mais extenso e bem mais trabalhoso, mas que se a gente conseguir um resultado positivo já tá bom, né? Com Uma muito pessoa que não... impacto, né? Um projeto de impacto social fantástico, né? Exatamente. Muito legal. Olha, Igor, assim, muito obrigada por suas histórias maravilhosas, inspiradoras. A gente está chegando ao fim do nosso programa, mas tenho certeza que você deve ter deixado aí uma curiosidade, um espírito de empreendimento, de inspiração mesmo, para muita gente que está nos ouvindo, viu? Parabéns. Imagina, eu que agradeço. Desejo sucesso. E deixar o convite para quem quiser vir a Rondônia e conhecer o Instituto Mocan, nós estamos sempre de portas abertas. Ok, eu irei, com certeza. Muito obrigada, viu? Tá convidado. Um abraço. Um abração, tchau. Tchau. Este foi mais um episódio dos podcasts Febrace Inspiradores. Mentes criativas, soluções inovadoras. Apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e do CNPq. Ouça nas principais plataformas. Até a próxima terça.